Neste exímio momento, me encontro uma forma efusiva para tirar meu coração com fidelidade, pelo beneplácito de Deus, me encontrar aqui nesta tribuna para mostrar aos meus irmãos e amigos a origem da Assembleia de Deus, como surgiu a Assembleia de Deus em Guaratinga, ou antes era no Horizonte. Ao chegar neste povoado, no dia 12 de março de 1955, então comecei a circular por ali e vendo aqui poucas casas salteadas, deparei naquela rua da Palha, hoje é Joana Moura. Então, nesse lugar, eu descobri uma congregação coberta de ternite e também as paredes de taipa, né? Não tinha piso, era chão, e eu então comecei a frequentar aquele ponto de pregação. Tomei conhecimento do responsável daquele trabalho, na pessoa do senhor Josué, conhecido no apelido de Zusa, acompanhado da sua esposa Maria e duas filhas, Ruth e Lindaura. Eu comecei então a frequentar ali, só tinha a igreja católica e essa congregação, perseguida, mas o trabalho começou a desenvolver, começou a fluir, começou a crescer, ao ponto de que precisava de um terreno para construir o templo. Na luta, então, os nossos irmãos procuraram a prefeitura e conseguiu aquele terreno ali, que foi ignorado por muitos, e então foi conseguir aquele terreno despenhadeiro, ladeirado, e às vezes houve alguns recusos, mas não teve jeito. Foi ali onde hoje a Igreja Assembleia de Deus, ela é uma referência. Meus amados, quando a gente observa que a igreja começou a desenvolver, começou então a chegar gente, Josué encerra sua carreira e pastor Adão ocupou o lugar, que foi, na verdade, o construtor desta grande obra. Este varão valoroso, pastor Adão, um homem de uma coragem extraordinária, homem que vazou aquele município, Guaratinga, de pé muitas vezes, quando era cavalo, era de pé. E o evangelho foi crescendo ao ponto de hoje ser uma igreja forte em todo o município, em todos os povoados. Existe a Igreja Assembleia de Deus. Meus amados, e mostrando para vocês uma coisa, a igreja não para, porque a igreja é do Senhor Jesus. E não para porque ela surgiu para crescer, florescer como planta em terra fértil e boa. Vêm as aflições, vêm as amarguras e vêm os ataques. Certo estou, e que esses ataques surgiu, então, um certo dia, surgiu nas igrejas, na Praça 31 de Agosto, para um culto da tarde, às 3 horas da tarde, quando fomos atacados por vândalos. Mas o que aconteceu? De forma que todos sofreram dano, porque a Bíblia revela: não toque meus ungidos, nem maltrate meus profetas. Deus tem ciúme deste povo. Quanto mais atacavam, mais o evangelho fluía. Quanto mais atacavam,
mas o evangelho se estendia, porque para isso foi formado por Jesus, cumprindo o ide, pregar o evangelho a toda criatura. No fluir do crescer do trabalho, achamos por bem atender o pedido do nosso irmão Zequinha para formar um coral na Igreja Assembleia de Deus. Então, veja bem, e então criamos o coral da Igreja Assembleia de Deus, colocamos o nome Rosa de Saron. Eu recebi a primeira harpa da mão da irmã Lindaura, que é a esposa do pastor Adão, me deu de presente. Eu tenho até hoje essa harpa, entendeu? Esse coral, Rosa de Saron, irmão Zequinha tinha um prazer muito grande nesse coral. Eu ensinava ele tinha um desejo muito grande, que era meu aniversário. O irmão Zequinha pegava o coral e ia lá na minha casa. Ele sabia o meu quarto onde eu dormia, na janela de um lado. Ele encostava o coral ali, pertinho da janela, e aí mostrava o hino aos irmãos, e ali fluía a voz, bem suave e alteando a voz. Então eu acordava, parecia estar entrando no céu. Desta forma, então eu fui perfeitamente agraciado, presenteado, também por uma placa de honra que eu recebi dos irmãos da Assembleia de Deus, como instrutor do coral Rosa de Saron. Eu tenho até hoje esse documento, está em meu gabinete, tá bom? Então, desde já, externo minha gratidão. Meu muito obrigado, tá bom?